Oi gente, tudo certo com vocês? Eu sou a Léa Aragão e bem-vindo ao canal. E hoje eu vim falar sobre micropigmentação. Na realidade, a minha experiência com micropigmentação, porque sim, se tu não sabe, eu fiz micro na sobrancelha e vim contar assim tudo que você precisa saber antes de submeter a esse procedimento estético. Porque sim, a micropigmentação é um procedimento estético e hoje eu vim te contar tudo. Fazer a micropigmentação porque a minha sobrancelha estava sem o designer definido. Depois de ter tirado por vários anos, tirado bem fininha, eu acabei estragando a sobrancelha, acabando a minha sobrancelha. Daí ela ficou muito torta, ficou assim meio que um Czinho assim pra baixo, né? Dando aquela sensação de olhar caído. Então eu queria resolver esse problema que há muito tempo vinha me chateando e eu precisava realmente se dar uma mudada no olhar. Então eu resolvi fazer a micropigmentação no final do ano passado e como já estamos no final de 2020, tem mais ou menos um ano que eu fiz a micro. Outra coisa é que era impossível fazer o design, a correção da minha sobrancelha só com sombra. Primeiro porque eu não tenho habilidades com aquela coisa de correção de sombra. Eu precisava assim, de alguma coisa que fosse pro dia a dia, mas que também não me deixasse tão dependente. A micropigmentação foi uma opção. Tinha rena, mas ela sai com o tempo, então não era algo que era muito viável pra mim. E eu resolvi fazer a micro mais por isso, pra me dar assim mais agilidade no dia a dia e não precisar estar ali toda hora fazendo a sobrancelha. E aí, como vocês ouviram, eu acabei destruindo a minha sobrancelha tirando sozinha, então não faça isso em casa se você não tem habilidades ou se você não costuma tirar sua sobrancelha, não faça isso. Vá no design de sobrancelha, em um estúdio que faça a sobrancelha, pra ficar assim um design melhor, você não cagar sua sobrancelha, não prejudicar a forma anatômica dela e depois dar um maior BO pra poder corrigir, porque a minha sobrancelha deu um maior probleminha pra corrigir, porque além disso eu tenho uma sobrancelha que é um pouco mais alta e outra mais baixa, então isso dificultou um pouco na hora de fazer a correção da minha sobrancelha. Então, se tu quer tirar a sobrancelha, dá uma arrumada nela, vai em algum estúdio que eles tiram e vai ficar tudo legal. Não tente fazer isso sozinho em casa, porque pode dar muito problema depois. Agora vamos entrar nos pontos cruciais sobre a micropigmentação, que no caso seria em relação a dor, cuidados e cicatrização. E vamos começar primeiro pela dor. Sim, dói bastante, dói muito, mas tu pode usar anestésico para amenizar essa sensação de dor. E quando eu fiz, eu não usei anestésico, mas eu recomendo que tu use, principalmente se você for muito sensível à dor, porque fazer isso só na garra e na coragem é muita doideira, porque dói pra caramba. Você consegue sentir lá a moça fazendo uns cortezinhos na sua sobrancelha, e se você não sabe, a micropigmentação é relacionada a corte na sua sobrancelha ou a pequenos furos feitos com uma maquininha que lembra a tatuagem, mas você faz aqui na sobrancelha e não é nada muito profundo que nem a tatuagem, é um pouco mais superficial, né? Usa na derme, se eu não me engano, não entendo nada disso. Daí, por esse processo ser um processo de corte, um processo de furo na sua pele, vai realmente doer, e daí é a necessidade de você usar um anestésico se você for muito sensível à dor. Eu também não sei dizer se com anestesia você vai ou não sentir dor, porque não foi uma coisa que eu fiz no processo da minha micropigmentação. Agora que eu relatei como é a parte da dor, vamos para a parte dos cuidados, né? Porque você tem que cuidar disso, já que é um ferimento que foi feito na sua sobrancelha, então você tem que tomar alguns cuidados. E o primeiro dele é não molhar sua sobrancelha durante um dia, né? 24 horas. Você vai passar um dia sem molhar sua sobrancelha, desde o momento que você fez o procedimento até outro dia. Então, um dia sem molhar a sobrancelha. No máximo lá, a moça, quando terminar de fazer a sobrancelha, vai passar uma pomadinha na sua sobrancelha e só. E aí você não molha, só no outro dia que você vai molhar. Na hora de lavar, você vai usar um produto específico. Você não vai usar o sabão da sua casa, tá? Você vai usar um produtinho parecido com esse, ou igual a este. E esse aqui é 2% de digliconato de clorexidina, que é o que você vai usar, é uma solução de uso externo e é um antisséptico tópico. E ele funciona tipo como um sabãozinho, ele faz uma leve espuminha quando você tá aplicando nas sobrancelhas, ele faz uma leve espuminha e fica tudo de boa. E depois você vai passar uma pomada que eles vão te indicar lá, e daí ela só tem depantenol, 10% de depantenol e um creme base que é para fazer essa misturinha, esse hidratante, né, como se fosse um hidratante. Então, não é hidratante que você passa no corpo, não. Tem que ser um hidratante específico para micropigmentação. Daí eles podem encomendar esse, que é um manipulado, ou te passar algum de farmácia.
Outra coisa que não se deve fazer quando faz a micro é arrancar aquelas casquinhas que vai nascendo, porque como é um processo de ferimento da sua pele, ela vai criar umas casquinhas depois e você não deve arrancar elas, porque pode correr o risco de fazer a parte da cicatrização e você perder pigmento, ou perder mais pigmento do que você já vai perder, porque você vai perder um pouco de pigmento. Outras coisas que também vão ser proibidas depois que você faz a micro é não fazer tratamento facial como botox ou uso de ácidos por 4 semanas, então um mês tu vai estar lá de molho sem fazer nenhum tipo desses procedimentos, porque vai ficar proibido. Evitar exercícios físicos por uns 3 dias por causa do suor, né? Então você não pode estar suando muito, então nada de fazer exercícios. Evitar saunas, piscinas e mares por 15 dias. Então 15 dias você tem que ficar de molho lá sem ir para esses locais, para acho que não danificar muito também a sua sobrancelha. E como é um processo de cicatrização, cortes e tal, então você tem que dar essa pausa. Evitar a exposição direta ao sol também por 15 dias. Mas se inevitavelmente tu tem que sair para algum lugar, usa um boné, um chapéu ou sombrinha, usa qualquer coisa que dê assim, de impedir que os raios solares batam diretamente na sua sobrancelha, para evitar que descamem ou desbotem com o tempo antes mesmo de cicatrizar. Evitar a maquiagem, e isso inclui o protetor solar também por 15 dias. Mas se tu quiser usar protetor solar, tu deixa assim um dedo de distância da tua sobrancelha e aplica o restante de protetor solar no rosto, que era isso que eu fazia quando eu passei por esse processo, que era para não deixar o meu rosto sem protetor solar. As sobrancelhas até ficavam sem protetor, mas o restante do rosto eu fazia questão de passar, que é para proteger o rosto, né? Tem que evitar de lavar os cabelos durante os 3 dias após a micropigmentação. Eu só lavei o cabelo acho que depois de 7 dias com a micropigmentação, foi 7 ou foi 15 dias, eu passei bastante tempo sem lavar o cabelo. Mas como eu molhava o cabelo todos os dias, uma técnica que eu fazia é colocar o cabelo para trás e molhar só o cabelo. Sabe quando você vai lavar o cabelo em algum salão de beleza e eles botam o seu cabelo assim para trás e molham só aqui? Fazia desse mesmo jeito, só que debaixo do chuveiro. Então é uma dica aí para você não molhar sua sobrancelha e lavar só aqui ó, a parte dos olhos aqui de baixo e pronto. E por fim, você tem que evitar alimentos remosos ou quentes, que algumas pessoas falam, mas você tem que evitar esses alimentos, que é tipo pimenta, carne de porco, chocolate, essas paradas aí que são reimosas, então tu evita ela durante esses 15 dias, que é pra ter uma boa cicatrização. Eu acho também que pra não inflamar, porque são cortes, né, e pigmento, então talvez você tenha que evitar esses alimentos justamente pra não ter uma inflamação na sua sobrancelha. Uma observação que tem que ser feita é que após o primeiro procedimento que você for fazer, que é a da micropigmentação, você vai inevitavelmente perder alguns pigmentos, e aí é por isso que às vezes é recomendado fazer o retoque. Por mais que você tome todos esses cuidados, você ainda vai perder um pouco do pigmento, porque é normal. E agora vamos para a parte da cicatrização, que é o último tópico mais importante também deste vídeo. E a primeira que vai dar assim umas coceirinhas, e como eu falei, você não pode estar coçando, nada de passar suas unhas na sua sobrancelha para não descascar e você não perder o pigmento e também não cicatrizar. Então é muito importante que você não coce, por mais que a vontade de coçar seja grande. Quando você for lavar também, assim, olha a sua sobrancelha, no processo de lavagem, você vai sentir assim um pouquinho áspero, mas é justamente porque tá todo cortado ou furado. Lembra assim, sabe quando você se arranha em algum lugar e fica aquela sensaçãozinha áspera? Vai ficar desse mesmo jeito na sua sobrancelha. E uma dica muito importante é que você siga todas as recomendações que a clínica ou o estúdio que você fez sua micropigmentação recomendem. É importante para que você tenha uma boa cicatrização e um bom desenvolvimento, e que o pigmento da sua sobrancelha não saia totalmente, né? Não haja uma perda excessiva de pigmento. Então faça todos os cuidados que a clínica te recomendou. Quando você faz a sobrancelha, assim que você termina, sai do lado da clínica, assim que você sai de lá, a sua sobrancelha fica bem marcadona mesmo. Eu vou deixar foto aqui, se eu achar vídeo, alguma coisa, pra vocês verem como ficou a minha sobrancelha no primeiro dia que eu fiz a micropigmentação. Eu achei super diferente, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto e nunca tinha tido a sobrancelha assim muito marcada. Poderia ter tido no passado, mas devido a arrancar e o tempo, já tinha muito tempo que eu tava com aquela sobrancelha fininha e meio cezinho assim pra baixo, então ficou assim muito legal, assim, eu gostei bastante do resultado. Achei que deu um tapa no olhar, ficou um olhar muito mais levantado, mas deu uma mudada, uma renovada no meu olhar, que talvez só com a rena não traria. E aí, como eu falei pra vocês, eu fiz a segunda sessão justamente porque quando teve o processo de cicatrização, eu perdi pigmento, a minha sobrancelha ficou super clara. Eu vou ver se eu acho foto pra mostrar pra vocês. Então eu tive que fazer a segunda sessão, e foi lá justamente que eu falei que deu mais dor, né? Doeu muito mais do que quando eu fiz a primeira sessão, mas é normal.
normal, usa anestésicos para sentir muita dor. Pretendo, quando eu for fazer uma outra vez, fazer o shadow, que eu acho que pega muito melhor, já que eu não tenho toda essa cauda aqui da minha sobrancelha, eu não tenho, ela é feita na micropigmentação. A única parte que eu tenho é essa partezinha aqui, ó, que vem até perto do olho, metade do olho. O restante é só micropigmentação, porque teve que tirar uma parte da minha cauda, a cauda da minha sobrancelha, a cauda da sobrancelha, porque eu tava com o olhar muito caído e a minha sobrancelha era muito mais pra cá pra dentro, né, ficou um pouco mais pra fora, então eu gostei muito disso. Daí vocês viram lá o resultado com algumas fotos, assim que eu fiz o procedimento. E hoje tá com o quê? Com um ano que eu fiz essas sobrancelhas. Já era pra mim ter trago esse vídeo dessa micropigmentação há muito tempo, mas eu fiquei enrolando, e agora que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, contando pra vocês a minha história. E essa é o resultado da sobrancelha. Mas vou deixar assim um takezinho rolando aqui, ó, de como tá a minha sobrancelha agora. Ela tá assim bem mais apagada do que tava antes, né? Porque vai perdendo, vai uma coisa que vai desbotando, e daí você tem que realmente fazer um novo retoque, né? Ficar retocando a sobrancelha pelo menos uma vez por ano, eu acho. Eu acho que já tá bom até de eu voltar no estúdio lá que eu fiz, pra fazer assim um retoque. Dessa vez, em vez de usar só a linha, a partezinha lá, eu esqueci o nome, vou tentar deixar o nome aqui, mas eu esqueci o nome, que era, em vez de fazer toda a sobrancelha em linhas, fazer um shadow, né? Ou então um shadow line, né? Que no começo seria linhas e no finalzinho eu fazia o shadow. Mas eu não sei, ainda tô pensando e vendo aí se eu vou mesmo, porque tem que encarar mais uma sessão de dores. E apesar de já ter passado bastante tempo que eu fiz a micropigmentação, eu ainda tomo alguns certos cuidados, tipo como passar protetor solar. Então todo dia eu lavo meu rosto e passo protetor solar, bastante protetor solar nas sobrancelhas, que é pra quando eu sair no sol, essa parte de desbotamento, que a gente sabe que o excesso de sol vai desbotando as coisas e a sobrancelha não fica atrás. Então eu uso protetor solar justamente pra não desbotar tanto quando eu sair no sol. Então também é uma dica pra vocês, se tem micropigmentação, uma coisa pra fazer com que ela dure mais é passar protetor solar nela todos os dias, que é pra evitar que pegue excesso de sol. E eu também tenho que tirar os pelos indesejados, como eu já falei, né? Porque ficou uma cauda aqui. Eu vou ver se eu coloco uma foto ou um videozinho mostrando pra vocês que a minha sobrancelha tem sim uma dupla cauda agora, né? Na realidade eu tenho um vídeo de corrigindo a sobrancelha, de como corrigir a sobrancelha, mas eu vou deixar linkado aí nos cards pra tu ir lá conferir e ver. Fica realmente, agora a minha sobrancelha fica com duas caudas. Fica essa da micropigmentação e fica com os pelos original. Mas eu só tirar, seguir direitinho aqui o design que foi feito e tá tudo certo. E agora me contem aí vocês, se vocês já fizeram micropigmentação, qual foi a tua experiência? Doeu muito? Você gostou do resultado? Você faria novamente? Então conta aí pra mim que a gente vai conversando ali pelos comentários, eu tô sempre respondendo vocês. Compartilha aqui esse vídeo com aquela tua amiga que tá a fim de fazer a micropigmentação, mas quer ouvir a história de outras pessoas com a micropigmentação, então compartilha esse vídeo com ela. Te inscreve nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!